Senhoras e senhores e queridos alunos, muito bom dia. É com satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Campinas apresenta nessa manhã a 34ª Semana de Estudos da Faculdade de Nutrição. Para dar início, convidamos à cerimônia de abertura o diretor do Centro de Ciências da Vida, Dr. José Gonzaga Teixeira de Camargo, e a diretora da Faculdade de Nutrição, doutora Mara Lígia Biasotto Bachelli. E apresentamos as docentes Elisa e Regina Esteves Jordão. Doutor José Gonzaga, você já está aqui? Estou sim, bom dia a todos. Bom dia. Minha câmera só que eu não consigo abrir, mas... agora dá. Vamos ver, isso, direto do CCV mesmo, né? Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar, né, aos alunos, especialmente, né, que organizaram essa 34ª Semana de Estudos, a minha querida companheira de direção, a Mara, a Regina, as docentes todas já citadas, e dar boas-vindas a todos vocês. Eu sempre tenho um interesse especial, né, e agradeço muito o convite para participar dessa abertura, porque a cada ano eu sei que vocês me surpreendem, né? Logo que eu sou convidado, eu entro no site onde vocês postam o que vai acontecer, os patrocinadores, e vou dando uma checada em tudo e estou muito orgulhoso da maneira como vocês têm se comportado na organização, tá cada vez melhor. Eu gostei muito dos temas, porque vocês conseguiram, né, nessa semana, colocar temas extremamente relevantes que vão desde, né, do nascimento da criança, né, com palestras sobre aleitamento, os 100 primeiros dias, a importância de uma nutrição balanceada, forte e realizada sob uma orientação, né, de especialistas. E aí parece que a gente vai viajando pela nossa vida, a gente viaja como criança, depois a gente vira adolescente e jovem, então tem uma parte boa sobre esportes, né, nutrição de esportes, que é fundamental. A gente vê muito mito até hoje. Eu sempre fiz esportes na minha vida e, nossa, é tanto mito, é tanta bobagem, né, e que hoje eu acho indispensável para um bom rendimento, né, do mesmo jeito que tem fisioterapia, tem todo o evento no esporte, a nutrição deveria fazer parte de todos, de qualquer atividade física que a gente fizesse, né? Se quisesse ter algum rendimento. Depois também gostei muito que vocês também voltaram para o lado empreendedor, né? Com palestras sobre marketing, sobre direcionamento da carreira. O pós-faculdade eu acho que é fundamental, então vocês colocaram sobre residência, colocaram sobre a parte hospitalar, né, que muitas vezes fecha todo o ciclo da vida, né? Nossa vida muitas vezes termina no hospital e a nutrição como consegue nos auxiliar nesse fim de jornada, né, que seria basicamente a nutrição do paciente doente e do paciente idoso, né? Então, queria dizer para vocês, meus parabéns mesmo, estou muito orgulhoso de vocês e tenho certeza que essa semana vai ser o maior sucesso, mesmo realizado online, eu acho que vai ser assim um evento que ninguém poderia perder. Meus parabéns a todos vocês. Muito obrigado, doutor José. Vou dar a palavra agora para a nossa diretora, a Mara. Mara, você está aqui? Bom dia. Eu também estou sem câmera, mas estou aqui na PUC, assim como o professor Gonzaga, e quero desejar um bom dia a todos, né, a vocês, aos professores que estão aqui, aos alunos, colaboradores e demais convidados. Iniciamos mais uma semana de estudos, a 32ª nesses 42 anos da Faculdade de Nutrição. E eu tive o privilégio de participar da grande maioria delas e em 7 edições, com a responsabilidade de fazer a abertura. E hoje é especial, né? Estou ao lado do professor Dr. Gonzaga, um médico competente, um amigo para todas as horas, e quanto eu precisei dele nesse último ano, vocês não imaginam. E é assim que deve ser a vida, rodeada de amigos.
Dizem até que a gente não precisa saber tudo, o importante é ter amigos que saibam. E nesse ponto eu sou privilegiada. E alguns deles estarão aqui nesses dias colaborando conosco, doando seu tempo, seu conhecimento e sua alegria. E eu posso dizer que não existe nada mais gratificante do que contribuir com a casa que nos formou. Somente dizer que isso basta, né? Eu diria que eu faria tudo de novo, tudo que eu fiz ao longo desses 25 anos de formada, só para estar aqui com vocês e passar por essa experiência. E vocês não imaginam o quanto eu estou feliz de estar aqui. Posso dizer que há exatos 29 anos eu estava participando da minha primeira semana de estudos. E de lá para cá eu vivi muitas experiências. Mara, tenta abrir sua câmera, por favor. Aí, vou conseguir agora. Eu vivi muitas experiências, aproveitei todas as oportunidades que a universidade me ofereceu enquanto aluna, e eu nunca imaginei viver o desafio de dirigir a faculdade a qual eu me formei. E digo também que todos nós da PUC Campinas nos sentimos privilegiados por ter vocês aqui. Quero que aproveitem esses dias para conhecer colegas que porventura vocês ainda não conheçam, que vocês possam se aproximar de professores que ainda não tiveram contato e que vocês possam conhecer nutricionistas de áreas completamente diferentes daquelas que vocês pensam ou imaginam atuar, que vocês possam conhecer outras áreas. E a vida é uma teia. Quanto mais fios, mais forte ela será. Mais oportunidades vocês terão. Então, nunca deixe de fazer o bem, nunca deixe de acolher o outro, nunca tenham pressa. Tenham tempo de olhar nos olhos, de olhar para os lados, de cultivar amigos, de tomar um café. Ninguém é bom sozinho. Se vocês olharem para essa comissão, a quantas mãos eles montaram esse cronograma da semana de estudos? Quanta dedicação, quanto planejamento, aí puxando sardinha para o meu lado, né? Planejamento é tudo. E olha o resultado, né? Meu coração se enche de orgulho por essa comissão formada pelo DA, pela Atlética, por alunos e professores, e que cada detalhe mostra o quanto vocês são apaixonados pela vida e pela nutrição. É um evento grandioso, com profissionais incríveis, e eu desejo de todo o coração que vocês aproveitem e vejam como a nutrição é importante e encantadora nas suas diversas áreas. Assim como Gonzaga disse, tem assuntos diversos, profissionais excelentes, e eu desejo de verdade que vocês tenham uma semana de estudos feliz e de muitos frutos. Quero em especial agradecer na pessoa do Luiz Fernando todos os alunos, né? Realmente vocês arrasaram no planejamento, na divulgação, e quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Aproveitem o dia e a semana. Um grande abraço. A gente que agradece, Mara. Agora eu vou puxar a palavra para uma das meninas da comissão, a Giovana Pilati. Gi, você está aqui? Tô sim. Bom dia a todos. Eu gostaria de desejar um feliz dia aos profissionais e aos futuros nutricionistas que estão aqui, pela nobre missão de vitaminar planos, dar energia a sonhos e alimentar ideias. Em homenagem ao nosso dia, a aluna Larissa Lopes vai ler um poema sobre a nutrição em nossas vidas. Bom dia. Bom dia, Larissa, tudo bem? Tudo bem. Pode começar? Não sei se está compartilhando. Só aguarda um minutinho, Lari, que a Giovana precisa compartilhar. Tá conseguindo chegar? Tô, calma aí.
Bom, então, primeiramente, né, feliz dia do nutricionista para todos. E eu vou iniciar falando sobre um poema, A Nutrição em Nossas Vidas. Quem vê, não acredita, que antigamente comida era só comida. Os leigos não entendiam a importância de se alimentar, mas através de muitos estudos, uma nova profissão começou a medrar. Inicia-se a preocupação em ter energia para que haja vida, e aos poucos, novas descobertas. Os micro e macronutrientes são tantos que não há quem meça. Enxergando um pouco além, a nutrição continua a se desenvolver. Em palavras meras e objetivas, o nutricionista busca promover, busca manter e recuperar a saúde. Mas somos humanos, e não são só meras palavras. Através da nutrição, as emoções também são encontradas, como ao se reunir com a família, com os amigos ou companheiros, com alimentos de qualidade, seguros e certeiros. Certeiros para alimentar a alma, das mais profundas emoções, dividir os sentimentos, energias e boas vibrações. Mas além de prescrever, o nutricionista busca se desenvolver, combater a fome, a insegurança alimentar e outros vários problemas que a vida proporcionar. Bom, pode parecer cansativo, mas o amor que o nutricionista tem pelo que faz é indescritível. E por tamanha importância da presença desse profissional, é necessário dar continuidade para a formação de mais pessoal, das próximas gerações, garantindo a evolução e novas descobertas através da educação. O que seria do mundo sem essa área, não é mesmo? Pessoas boas para compartilhar todo o conhecimento adquirido e saber como lidar com outros indivíduos, para ter uma... indivíduos. Sorte nossa, estudantes da PUC Campinas, por ter uma coordenadora tão capacitada, especial e ativa. Querida Mara, é com grande emoção que agradecemos por tudo, pela sabedoria compartilhada e pelos momentos de risadas, pela motivação e capacitação que nos é ofertada. Com certeza, da PUC Campinas sairão nutricionistas bem informados. Com isso, podemos dizer, a alimentação de qualidade não é para poucos, muito menos é frescura, é um direito de todos, que a nutrição defende e assegura. Parabéns pelo dia do nutricionista. Que lindo! Muito obrigado, viu, Larissa? Imagina. A gente agradece aos alunos, aos docentes e à PUC, pelo suporte e pela atenção para a realização desse nosso evento. Antes de dar início às nossas palestras, eu tenho 2 recados para dar. O primeiro é que o link do formulário para a gente enviar as perguntas, ele vai estar no chat da conferência, tem tanto no chat da conferência da transmissão aqui, quanto no site da Atlética. As perguntas vão ser enviadas e elas vão ser respondidas no final de cada palestra. Elas vão ser selecionadas e respondidas no final. A participação do evento, ela vai ser registrada mediante o preenchimento de um formulário que também vai estar no chat e no site da Atlética. E para a gente dar início às palestras de hoje, eu vou convidar a nutricionista Laís, que dará a palestra sobre papel do nutricionista no aleitamento materno. Laís, você está aqui com a gente? Acho que ela tá entrando, Luiz. Entrou. Laís, deixa eu só ver a questão do seu slide. Tá habilitado. Enquanto isso, a doutora Laís é graduada pela PUC Campinas, pós-graduada em aleitamento materno e em banco de leite humano pela Unifesp e pós-graduanda em nutrição clínica materno-infantil pela ICR. E ela vai conduzir a palestra agora, de aleitamento materno. Agora liberou. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo agora, né? Estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Então, gente, vou tentar compartilhar aqui para ver se vai. E aí vocês me dizem, tá bom?
Apareceu para vocês? Apareceu. Sim, tá Só que ainda não tá tela cheia. Tá, coloquei. Vamos ver. Bom, então primeiro eu queria agradecer o convite, né? Quando eu era aluna, eu adorava a semana de estudos e sempre quis estar do outro lado. Então, é um prazer vir aqui falar para vocês hoje de um tema que eu gosto tanto, né, e que eu já trabalho aí há algum tempo. E espero que vocês aproveitem o máximo essa palestra. Espero que tenha aspirantes aí da área materno-infantil, que é uma área maravilhosa e que tem crescido muito nesses últimos anos. Então, eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre o papel do nutricionista no aleitamento materno. Não mudou, gente? Agora mudou. Agora foi, né? Vou voltar aqui, então. Bom, o Luiz já apresentou, né, um pouquinho sobre mim, mas eu também coloquei aqui, para quem não me conhece, eu sou a Laís, sou graduada em nutrição aí pela PUC, pós-graduada em aleitamento materno e banco de leite pela Unifesp e pós-graduada em nutrição clínica materno-infantil pela USP. Então, eu trabalho basicamente com a área materno-infantil, então eu atendo desde mulheres que estão se planejando para engravidar, mulheres que estão gestantes, mulheres que estão amamentando, introdução alimentar e faço segmento aí na infância. Então, eu atendo todo esse público maravilhoso. E aí, para começar a falar um pouquinho sobre o tema aleitamento materno, eu preciso falar um pouquinho para vocês por que a gente precisa apoiar e incentivar, né? Por que é tão importante esse trabalho com a amamentação? Para vocês terem ideia, a cada $1, né, que a gente investe em capacitar uma mulher para amamentar, eu tenho $35 de retorno econômico. Isso acontece porque se eu tenho o leite materno como alimento mais adequado para a criança, quando eu falo mais adequado, ele é recomendado, né, que seja exclusivo até 6 meses de vida e continuado até 2 anos ou mais. Então, eu tenho um alimento perfeito, adequado, que ele traz benefícios tanto para a criança, para a mulher e para a economia. Para a criança, se eu for pensar, o leite materno, pelo fator de proteção que ele tem, ele acaba reduzindo taxas de diarreia e pneumonia, que são as doenças que mais estão relacionadas com a mortalidade infantil. Ela promove um melhor desenvolvimento cognitivo, IQI e uma série de coisas, né? Não é o meu objetivo hoje aqui ficar falando só de benefícios do aleitamento materno, porque senão eu poderia fazer uma apresentação só nesse tema. A gente também tem os benefícios para a mulher, né? Como, por exemplo, a redução nas taxas de câncer de mama e ovário. E a gente também tem um benefício para a economia. E para entender um pouco mais, eu trouxe essa imagem aqui, que ela explica exatamente isso. Então, se eu tenho uma melhor taxa de amamentação, eu impacto diretamente a saúde e desenvolvimento infantil e a saúde da mulher também. Além disso, a gente tem um impacto no desenvolvimento cognitivo dessa criança, com uma consequente relação com aprendizado e educação, com um impacto na produtividade, na remuneração e na economia. Então, se eu for falar, né, desse impacto do aleitamento materno, ele não é só na questão individual, né, de saúde do bebê, da criança, né, dessa criança quando for um adulto, na saúde da mãe. Eu tenho, na verdade, uma série de impactos positivos, né? Mas legal, Laís, você falou então que o aleitamento materno, ele é muito importante, que a gente precisa apoiar, que a gente precisa incentivar, né? Mas amamentar, né, é uma responsabilidade de quem? Quem que é realmente responsável por a gente melhorar essas taxas, né, de aleitamento materno, para melhorar esse sucesso, né, nessa fase? Será que é só da mulher? Será que é do companheiro? Será que é da família, da sociedade? De uma série de profissionais, né, que podem estar relacionados com essa mulher, então obstetra, por exemplo, pediatra, fonoaudiólogo, psicólogo,
consultor de amamentação, enfermeiro, enfim, uma série de profissionais que podem, né, estar relacionados. Eu aí coloquei também o nutricionista. É responsabilidade também do nutricionista, né, melhorar essas taxas de amamentação? E, de uma forma geral, eu posso falar que, na verdade, é uma responsabilidade de todos, tá bom? Então, todos os profissionais, desde, né, do obstetra, pediatra, nutricionista, a família, a própria mulher, companheiro, companheira, enfim. Na verdade, o aleitamento materno, ele depende de uma rede, né? Se eu falar que amamentar é fácil, eu estaria mentindo de uma forma brutal, né? Quem é mãe e estiver me ouvindo aí sabe bem, não é fácil, né? Então, hoje ainda a gente tem uma questão da sociedade que considera, né, o aleitamento intuitivo, natural, fácil, na verdade, não. Então, por isso que quando eu digo que é responsabilidade de todos, realmente é. Uma mulher sozinha, né, sem apoio nenhum, desde profissional, familiar, muito dificilmente vai conseguir, né, ter esse sucesso na amamentação. E aí, falando um pouquinho mais do nutricionista, né, que acho que é até meu objetivo aqui hoje. Por que o nutricionista, né, ele é também responsável pelo aleitamento materno? Sendo que muitas das vezes ele não está diretamente, né, envolvido no processo de pré-natal, parto. Vamos lá, se eu for falar assim de uma maneira muito geral, qual que é o objetivo do nutricionista, né? O que o profissional nutricionista ele faz? Posso falar que é um profissional, né, de uma maneira muito geral, que é um profissional que ele é responsável por uma alimentação adequada em todas as faixas etárias, né? Então, o nutricionista promove uma alimentação adequada. E aí, se eu for parar para pensar, qual que é o alimento mais adequado para o início de vida de um ser humano, né? Então, um bebezinho que acabou de nascer, qual que é o alimento mais completo, mais perfeito para ele, né? É o leite humano. Então, diretamente eu tenho que promover para esse bebê o melhor que a gente pode, né? Que seria o leite humano, o leite materno. E aí, quem estiver aí, né, no primeiro ano, tenho certeza que lembra aí desse documento, que é o documento do CFN, que fala um pouquinho sobre as atuações, né, do nutricionista. E lá a gente tem descrito as atuações do nutricionista na questão do banco de leite humano e no posto de coleta, que é uma atuação mais direta com o que a gente pode, né, realmente ajudar essa mulher no aleitamento materno. Então, eu tenho, nessa questão, né, de atuação do nutricionista, diretamente ao aleitamento materno, eu posso ter uma associação com o banco de leite humano, com o posto de coleta de leite humano, com um vínculo com a UTI neonatal, e também eu tenho uma assistência direta à mulher e ao binômio. Quando eu falo binômio, é mãe e bebê, os dois ali que estão, né, diretamente relacionados com esse aleitamento materno. Essa assistência direta, ela pode acontecer pelo banco de leite, pelo posto de coleta e hoje cada vez mais pelos atendimentos públicos e privados, né? Então, hoje tem crescido muito, tanto essa parte de atendimento de SUS mesmo, né, com relação a gestantes, mulheres que amamentam, e os privados também, os consultórios, né, como por exemplo é o meu caso hoje. Bom, eu não sei se vocês têm uma ideia do que um banco de leite faz, né? Quem tiver passado já pela matéria de nutrição materna, acredito que sim, mas o banco de leite ele é responsável pela promoção do aleitamento materno e execução das atividades de coleta, processamento e controle de qualidade do leite produzido nos primeiros dias após o parto, que é o colostro, né, o primeiro leite da mulher, o leite de transição, que é aquele leite que vai do 7º dia ao 15º dia pós-parto, e o leite humano maduro, que é o leite que é produzido depois do 15º dia pós-parto, para posterior distribuição sob prescrição do médico ou nutricionista. E eu acho que assim não fica tão fácil de vocês entenderem, né, o funcionamento do banco de leite humano. Então, eu trouxe aqui para vocês esse
esquema que fica mais fácil de entender um pouquinho, né, como que trabalha um banco de leite humano. Então, vamos lá. Eu tenho uma mulher com uma produção láctea acima das necessidades do próprio filho. Ou seja, eu tenho uma mulher que amamenta o seu bebê, mas que além de amamentar o seu bebê, ainda tem uma produção, né? Então, sobra leite, basicamente, né? Então, essa mulher com esse excedente de produção, ela entra em contato com o banco de leite para se tornar uma doadora. Muitas das vezes porque viu, né, na TV, às vezes propaganda, às vezes uma própria matéria nesses sites de notícia falando que o estoque está baixo, que precisa de doação. Geralmente elas têm esse caminho, né? Elas veem esses anúncios e buscam, né, como uma forma de ajudar um bebezinho lá internado na UTI neonatal. Então, ela entra em contato com esse banco de leite. Esse banco de leite fornece todas as orientações para ela conseguir coletar esse leite excedente de uma forma adequada e segura, né? Esse leite, ele chega lá no banco de leite e ele sofre uma série de processamentos, né? Porque eu preciso garantir que esse leite que foi extraído lá na casa dessa doadora, ele precisa estar seguro para um bebezinho lá na UTI neonatal, que às vezes nasceu de uma forma extremamente prematura, né? 26, 20, até 25 semanas. Então, eu preciso garantir a qualidade desse leite humano. Então, lá no banco de leite, esse leite, ele sofre várias etapas, né, de processamento. Então, ele passa pela recepção, pela estocagem, pelo degelo, pela seleção, né, vendo se esse leite realmente ele está adequado para o consumo. Ele sofre também por uma etapa de classificação, né, para ver a caloria, o pH. Ele passa por esse processo de reenvase, pasteurização, né, que é uma forma de tecnologia de alimentos para eu garantir ali que naquele leite não tenha nenhum micro-organismo patogênico. Depois ele passa por um processo de controle microbiológico para realmente ver se realmente não tem nada ali, né, que possa fazer mal para o bebê, e depois ele vai para a estocagem novamente, até ser distribuído para os bebês que estão hospitalizados na UTI neonatal, né? Na maioria são bebês prematuros, né? Bebês que nasceram antes do tempo e necessitam ali de um acompanhamento, né? Ou às vezes também algum bebê que nasceu com alguma malformação, alguma coisa que necessita investigação, tá bom? Então são geralmente os receptores desse leite humano que foi doado e processado lá no banco de leite. Mas, além dessa parte de processamento, né, do leite humano, que eu acho que sempre quando pensa em banco de leite humano, pensa um pouquinho nesse processamento, né, quem já chegou a ver um pouquinho, né, sobre essa unidade. Mas, além disso, se eu for pegar lá, né, a hora que descreve o banco de leite, ele também tem um impacto no incentivo do aleitamento materno. Então, além do processamento, se eu tenho uma mulher com alguma dificuldade, né, nessa amamentação, lá também tem uma assistência profissional, né, capaz de prestar um auxílio para essa mulher, né, porque as intercorrências no aleitamento, elas existem com uma frequência bem alta, né, retomo aqui para quem já foi mãe e vivenciou esse período, e muitas das vezes precisa-se de uma assistência profissional. E o banco de leite, pelo SUS, né, fornece essa assistência profissional também. Eu trouxe aqui algumas fotos, que eu acho que fica ainda mais claro, né, de entender esse cenário de banco de leite humano e de entender um pouco, né, essa ação do nutricionista. Mas eu tenho aqui, por exemplo, uma doadora, né, que além do seu bebê também teve uma produção excedente, né, que foi doada ao banco de leite humano, que passou por uma série de processamentos até realmente ficar ali no estoque e depois seguir para o hospital, né, para uma UTI neonatal. Então, se eu for falar da atuação do nutricionista, né, no banco de leite humano, essa atuação ela está envolvida em todas as etapas que eu disse, né? Desde
da captação dessa doadora, né, com esse excedente de produção, em todas as etapas de controle, de processamento desse leite, até eu ter um produto de qualidade para chegar, né, até um bebezinho que está lá internado na UTI neonatal. E aqui também eu tenho a parte da assistência, né? Então, essa mulher também tem assistência profissional de auxílio à amamentação, né? Principalmente com algumas intercorrências, né? Dor, fissura, às vezes uma mastite, uma candidíase mamária, enfim, uma série de intercorrências, né? Onde o profissional ele vai prestar esse manejo. Falei um pouquinho do banco de leite, né? Espero que tenha ficado esclarecido para vocês, mas depois a gente vai abrir perguntas também. Agora eu vou falar um pouquinho do posto de coleta de leite humano. Então, o posto de coleta, ele é uma unidade, pode ser fixa ou móvel, dentro ou fora do hospital, mas ela está vinculada tecnicamente ao banco de leite, né? Então, eu tenho aí uma união, de uma certa forma. E aí, nesse posto de coleta, ele é responsável por ações de promoção, de proteção e apoio ao aleitamento materno também, e execução de atividades de coleta da produção láctea da Nutriz e sua estocagem. Trouxe mais um esquema para ficar mais fácil de entender isso, né? Então, aí o posto de coleta já é um cenário diferente do banco de leite humano, tá? Então, o posto de coleta, eu tenho uma mulher que tem um bebê hospitalizado na UTI neonatal, né? Então, é um caso de um parto prematuro, como eu disse, ou de alguma malformação fetal que necessita investigação, às vezes algum bebê que vai ser submetido a alguma cirurgia. Enfim, é um bebê que nasceu e que não foi embora, né, com essa mãe para casa. Foi um bebê que permaneceu hospitalizado. Então, essa mulher, ela necessita, de uma certa forma, manter essa produção láctea, né? Então, vamos pensar que o bebê está lá internado, então ela está afastada do bebê, ela está separada. E isso, quando a gente pensa em desmame precoce, né, é um fator de uma intensidade muito, muito forte, né, porque é uma separação. Então, eu não tenho aquele estímulo constante com a amamentação. Então, essa mulher, no posto de coleta, ela é super estimulada a amamentar, né? Então, se fala muito sobre os benefícios, todas as orientações são dadas para conseguir manter essa produção láctea, né? Porque não é fácil. Muitas das vezes essa mulher tem que se deslocar ao hospital, às vezes demora muito, fica horas no hospital, então é uma rotina muito cansativa, né? Mas ainda existe esse estímulo do aleitamento materno. Então, lá nesse posto de coleta, ela pode ir visitar o seu bebê e ir fazendo visitas nesse posto de coleta para extraindo o seu leite ao longo do dia, né? Então, ela vai, extrai seu leite, ou às vezes também é orientada a extrair esse leite lá na casa dela e trazer aqui para o posto de coleta, tá bom? Nesse posto de coleta, acontece também o porcionamento desse leite. Então, se for o leite que a mulher tirou lá no posto de coleta, esse leite ele pode ser oferecido de forma crua para o bebê, ou seja, eu não preciso levar lá no banco de leite para ser pasteurizado, né? Então, se ela extraiu no posto de coleta, em até 12 horas eu posso oferecer o leite dela cru, sem processamento, tá? Mas, ou se ela levou lá todo o material para tirar na casa dela, esse leite precisa ir para o banco de leite para ser processado, para voltar lá para o posto de coleta para ser, né, distribuído para esses bebês na UTI, tá? Então, nesse banco de leite acontece esse porcionamento, né, que vai sempre de acordo com a prescrição do médico ou nutricionista, e esse leite ele é distribuído para esses bebês que estão hospitalizados na UTI neonatal. Quando a gente pensa no melhor alimento para esse bebê internado, eu sempre vou ter prioridade ao leite da própria mãe, porque o leite materno, ele é muito específico, né, então cada mãe, de acordo com as necessidades do bebê, também tem um leite diferente, né? Então, eu sempre vou priorizar o leite da própria mãe. Mas, muitas vezes, essa mulher ela não consegue manter a produção suficiente para atingir toda a demanda do bebê.
Então, às vezes, precisa entrar uma complementação com um outro leite. Então, esses são os casos que, por exemplo, entra esses leites que são pasteurizados lá no banco de leite humano, que vem das doadoras, tá? Então, a prioridade é o leite da própria mãe. Não conseguiu? Pode completar com esse leite pasteurizado, tá? Eu também trouxe algumas imagens para ficar mais claro. Então, eu tenho a parte da coleta, né, onde essas mulheres vão lá, visitam seus bebês e vão, né, fazendo visitas lá no posto de coleta para a extração do leite. E esse leite, ele posteriormente vai ser, né, direcionado para os bebês na UTI neonatal, então diversas formas também, né, de recepção desse leite. Então, se eu tenho um bebezinho com sonda, né, que ainda não consegue fazer toda a sucção e precisa receber via sonda, ou se eu posso já, né, oferecer esse leite diretamente no peito. E aí vai depender de cada caso, né, se é um prematuro vai depender da idade gestacional desse prematuro, mas basicamente essa é a atuação do posto de coleta, né. Então, a mesma coisa, se eu fosse falar da atuação do nutricionista, o nutricionista também, né, vai fazer a parte de captação dessa mulher, né, que às vezes ainda está internada com seu bebezinho na UTI, explicar essa importância, né, de manter a lactação, e aí, geralmente, essa parte aqui de administração, daí já é parte da enfermagem, né, não é parte mais do nutricionista. Então, a gente atua realmente mais na parte de captação dessa mulher, ensino, né, de todo o manejo com a amamentação, de como vai fazer para manter esse estímulo, né, para não parar de produzir leite materno. Então, é basicamente isso, né. Eu trouxe aqui, para finalizar um pouco essa parte do banco de leite humano e do posto de coleta de leite humano, o que a gente tem descrito de atividade, né, obrigatória e complementar por aquele material do CFN, tá? Então, se eu pego a primeira coisa que eu tenho, né, como atividade obrigatória, é incentivar e promover o aleitamento materno, né? Então, acho que tudo que eu falei ali fica muito claro, que o nosso objetivo principal é incentivar e promover, né? Então, todas as etapas, tudo que a gente faz tem esse objetivo, né? Que essa criança receba o máximo que a gente conseguir leite materno, né? Então, além disso, a gente tem, né, como atividade obrigatória, elaborar e implantar o manual de boas práticas, né, supervisionando sua execução e mantendo atualizado. Então, lembra que eu, no banco de leite, eu tenho, né, no banco de leite no posto de coleta, eu tenho que garantir a qualidade daquele leite, né? Quem vai receber é um bebezinho, muitas das vezes frágil, com o sistema imune totalmente deficiente, porque nasceu antes da hora, não estava preparado. Então, eu preciso garantir que aquele alimento esteja totalmente adequado, né? Sem nenhum micro-organismo patogênico que possa fazer mal, né? Então, eu preciso garantir todas as etapas, né? Até aqui, quando a gente fala, né? Uma também das atividades é coordenar todas as etapas de processamento, pasteurização, controle microbiológico e outros que envolvam a manipulação, garantindo a qualidade higiênico-sanitária do leite humano, desde a coleta até a distribuição. Então, eu preciso estar sempre com muita atenção em todas as etapas para garantir o meu produto final, que nesse caso é um leite adequado para esse bebê, tá? Além disso, eu preciso prestar assistência para gestante, para puérpera, para nutriz e lactente na prática do aleitamento materno. Então, também é papel do nutricionista assistir essa mulher nesse manejo da amamentação, tá? Além disso, eu preciso ter todo um controle dos dados, né, tanto de leite humano que é coletado, que é processado, que é distribuído, para eu ver basicamente como que está a eficiência, né, do serviço, se perde muito leite no caminho, por exemplo, né, então precisa ter esse controle do que é produzido nesse banco de leite. Além disso, precisa prestar essa orientação às mães afastadas dos filhos, né, ou aquelas com algumas dificuldades na amamentação. Então, são o caso das mulheres lá que estão com os bebezinhos internados, né, ou que estão com os bebês em casa com alguma dificuldade. Eu preciso também promover, né, periodicamente o aperfeiçoamento e atualização de funcionários e elaborar os relatórios, né, com as não conformidades e buscar sempre ações corretivas. Então, essas são as atividades
obrigatórias, né? E além disso, eu tenho algumas atividades que são consideradas... Agora não muda. Aí foi. Que são consideradas complementares, né? Então, além das obrigatórias, eu tenho essas, que basicamente são realizar e divulgar estudos, né, relacionados a essa área, preciso interagir com a equipe multiprofissional, né, pensando sempre no melhor para aquele binômio, mãe e bebê, participar de todo o planejamento, né, e supervisão da implantação e adequação, né, de todas as instalações físicas, equipamentos e utensílios, fazer o planejamento, né, supervisão de estágios, cursos técnicos, programas de aperfeiçoamento, participar de alguns fóruns e comitês e prestar o atendimento nutricional às nutrizes também dos bebês internados, né, então também ter esse acompanhamento da mulher, né, e não só o bebê que está lá internado. Essa é a parte mais, né, do banco de leite, do posto de coleta de leite humano. Mas hoje a gente tem uma área que está, assim, crescendo muito, que é a parte de assistência direta mesmo, né, a mulher e ao binômio mãe-bebê. Então, o profissional nutricionista, ele pode dar, né, esse suporte profissional diretamente, né, esse binômio, pelo posto de coleta, né, pelo banco de leite, mas também com atendimentos públicos ou privados, né, então a gente sempre vai pensar em apoiar, incentivar e promover esse aleitamento materno em diferentes fases, então a gente vai iniciar esse acompanhamento no pré-natal, no puerpério, né, logo após o nascimento desse bebê e no puerpério pós-alta, né, então quando essa mulher já está na casa e necessita desse segmento da amamentação. Legal, Laís, mas como que a gente apoia, incentiva e promove essa amamentação, né? O que a gente pode fazer como nutricionista para atuar diretamente nessa área? Então, muitas das vezes a gente confunde um pouco, né? O que é apoiar e incentivar? Apoiar e incentivar é falar amamenta, falar dos benefícios, né? Mostrar que é o melhor para o bebê. Até trouxe aqui, né, alguns exemplos de cartazes mesmo, né, que são expostos muitas das vezes nas UBSs ou até nesses bancos de leite, que falam muito, né, desse benefício da amamentação, de tudo, né, que pode ter de ganho para a mãe, para o bebê, mas será que só isso é apoiar e incentivar? E aí eu posso falar que de forma alguma, a gente nunca vai só falar, né, amamenta é o melhor que tem para o seu bebê, para você, e falar todos os benefícios. E eu falo que uma mulher querer amamentar porque sabe que é o melhor para ela e para o bebê é o que mais acontece. No geral, a maioria das mulheres querem amamentar, porque sabem disso, sabem que é o melhor alimento, que é o melhor para o bebê ele vai ter ganho para o resto da vida. Mas como amamentar é o maior ponto de dificuldade, né? Então, elas já sabem bem que elas precisam, né? Se quiserem, claro, amamentar. Mas o caminho para conseguir amamentar é o mais difícil. E aí, é esse o nosso papel, né? Fazer com que essa mulher que queira amamentar, consiga amamentar, né? Então, eu tenho um cenário hoje muito difícil, né, com relação à assistência das mulheres, assim, nessa questão de pré-natal, de parto, né, de assistência também pós-natal. Então, se eu for falar especificamente do pré-natal, eu tenho uma mulher com muitas expectativas sobre gestação e parto. Então, ela pensa muito sobre o processo da gestação, às vezes está tendo algum sintoma, né, muito forte, não consegue, às vezes, até planejar outras coisas, pensa muito no parto, enxoval, enfim, pensa em uma série de coisas. Mas eu ainda vejo que tem uma exclusão muito forte do processo da amamentação. Então, elas não pensam muito sobre amamentar, né, acham que é uma coisa intuitiva, que é natural. Inclusive, eu escuto de vários profissionais, né, dessas mulheres que eu acompanho, que chegam falando, me falaram que é intuitivo, que é natural, que o bebê nasce e mama, que já sabe mamar. E na verdade não é bem assim, né? Então elas já criam uma expectativa que amamentar vai ser fácil, que o mais difícil é o parto, né? Mas se a gente for pensar logo depois do parto, a gente já tem um bebê que precisa mamar, né? Então
tem aí um tempo muito curto, né? Passou o parto, já precisamos pensar em amamentação. Oi, pessoal, acho que a Laís caiu. Laís, você tá escutando a gente? Espera um pouquinho, que eu acho que tá sem o som para você. Caiu a conexão. Vê se voltou, Laís. Tenta abrir, por favor. Voltou, estão me ouvindo? Uhum. Na verdade, eu continuei ouvindo vocês. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver. Tá compartilhado ainda? Ainda não. Aí, voltou, Laís. Voltou? Então tá bom. Uhum. Só me diz se vocês chegaram a escutar essa parte do pré-natal. Escutaram sobre o pré-natal? Sim, mas eu acho que o finalzinho não. Essa parte de... Tá, eu vou falar esse slide de novo. Tá, por favor. Caso aí alguém tenha perdido. Tá, obrigada. Bom, o que eu estava falando, né, não sei se todo mundo conseguiu escutar, é que a gente tem um cenário muito difícil, né, com relação ao pré-natal. Então, muitas vezes essa mulher, ela cria muitas expectativas sobre a própria gestação, sobre o parto, pensando em enxoval, em quartinho, em muitas coisas, e esquecem, né, do processo da amamentação, porque muitas vezes nem é falado também com essa mulher. Então, a gente tem um pré-natal extremamente mecânico, com consultas de 10, 15 minutos, sem humanização nenhuma. É claro que isso, eu não estou falando de todos os atendimentos, né? Eu estou falando de uma maioria, infelizmente. Por sorte, a gente tem equipes muito boas, humanizadas e que conversam sobre tudo que deveriam com essa mulher, mas muitas das vezes não, né? Então, a gente tem uma falta de humanização nesse atendimento e uma ausência de diálogo sobre a amamentação, né? Então, não é conversado com essa mulher no pré-natal sobre o que pode acontecer, né? Então, a cabeça dela é como se fosse natural, tranquilo, vou colocar esse bebê no peito e ele vai mamar. Na verdade, não, né? Então, nós como nutricionistas, que muitas das vezes atendemos uma mulher, né? Seja lá no banco de leite, por exemplo, ou no próprio consultório, né? No atendimento em uma UBS, a gente precisa trabalhar com essa mulher algumas coisas antes mesmo desse bebê nascer, né? Então, é claro, a gente precisa esclarecer sobre a importância do aleitamento materno para a mãe e para o bebê, mas eu digo que isso é o mais fácil. Falar sobre a importância e fazer com que essa mulher entenda que amamentar é o melhor é o mais tranquilo, né? Mas a gente precisa ir além, e isso eu quero que fique de mensagem para vocês. A gente não pode só falar que é bom, né? A gente precisa preparar essa mulher para amamentar, né? Então eu preciso esclarecer sobre todas as mudanças que acontecem no corpo, tanto na gestação como no pós-parto. Então, eu preciso falar das mamas, o que muda nessas mamas, como que é uma mama em gestação, como que é uma mama no pós-parto, quando acontece a descida do leite. Preciso preparar essa mulher para entender as fases que ela vai vivenciar nesse pós-parto, né? Eu digo que o pré-natal, principalmente no terceiro trimestre, é lógico que a gente tem que ir falando, né, desde o pré-natal nutricional, desde o início com essa mulher sobre a amamentação, mas o terceiro trimestre é o melhor momento para a gente esclarecer essas coisas ainda que vão acontecer. Porque logo que o bebê nasce, é muito difícil para essa mulher prestar atenção e entender, porque tá pensando em outras coisas, muitas vezes tá ali direcionada no cuidado desse bebê. Então, no terceiro trimestre,
né, perfeito para abordar essas questões. Então, eu preciso, né, esclarecer todas essas mudanças, abordar todos os cuidados que ela tem que ter com as mamas no pós-parto, né, itens que ela não tem necessidade de usar, que às vezes até pode ser prejudicial na questão da amamentação. Eu preciso ensinar já no pré-natal as técnicas de amamentação. Eu preciso dar o básico para ela entender como que amamenta, né. É claro que o aprendizado ele vem muito da prática mesmo, mas se essa mulher ela já tem na cabeça como pode fazer, né, para facilitar o processo, é uma outra história, né? Então ela já vai mais segura, ela já sabe o que ela tem que fazer, e não o bebê nasce e colocam no colo dela e falam amamente, tá? Então é um processo que eu preciso ensinar sobre a amamentação. Além disso, eu preciso esclarecer mitos e verdades sobre a amamentação, porque é incrível. Uma mulher engravidou, palpite vai ter, olha, de todos os lados e vai acompanhar na gestação, na amamentação, na introdução alimentar, em toda a infância. Então, palpite vem de todo lado. E às vezes essa mulher fica extremamente perdida, porque ela já está num período de muita fragilidade. Então, escuta um monte de coisa. Então, chega um momento que ela nem sabe o que é verdade e o que não é, né? E isso pode atrapalhar muito, né? Tudo, mas a amamentação ainda mais, tá? Então eu preciso esclarecer tudo isso e retirar as dúvidas. Ou seja, eu preciso preparar essa mulher para amamentar com todo o embasamento teórico, às vezes até treinando um pouco na prática com uma boneca, alguma coisa do tipo, para ela entender um pouco sobre posicionamento, por exemplo. Então, essa é a assistência no pré-natal. A gente também pode prestar essa assistência nutricional ainda na maternidade. Essa assistência na maternidade, ela geralmente acontece mais com profissionais da enfermagem, né? Que são profissionais que estão ali realmente. Mas nada impede de ser um nutricionista também, né? De prestar essa assistência na maternidade. Então, esse é um momento que tem que reforçar, né, toda a importância da amamentação, tem que deixar essa mulher segura, se sentir acolhida, porque essa é uma fase que ela precisa muito disso, e esse é o momento que a gente vai mostrar na prática tudo, né, que foi ensinado lá no pré-natal, né, então eu preciso, na prática, ver todas as técnicas, às vezes fazer ajustes, ensinar alguns outros pontos, né, para exatamente não ter nenhuma complicação, né, e além disso, orientar os cuidados que ela tem que ter quando ela for para casa. Então, eu digo que são fases, né, da amamentação. Eu tenho os cuidados do pré-natal, eu tenho os cuidados, né, ainda logo no pós-parto e depois quando ela vai para casa. Então, ela precisa entender todos esses processos. E depois, né, no pós-alta e o segmento, é também extremamente importante essa assistência nutricional, né, porque como eu disse, amamentar não é fácil, né, então quando ela vai de alta, existe um processo muito de adaptação, né? Então, se eu for pensar lá, muitas das vezes as mulheres elas têm parto hospitalar, né? Eu tenho uma assistência profissional. Pode ser boa, pode ser ruim, mas eu tenho uma assistência profissional. Então, ela ainda se sente amparada, né? Mas muitas das vezes essa mulher ela vai para casa, e ainda um pouco mais intenso quando é o primeiro filho, ela tem que aprender tudo na prática. Então, é um período muito difícil, né? Então, essa é uma fase que pode ainda aparecer muitas complicações da amamentação. Então, ela também tem que ter essa segurança, né? E assistência do que fazer se acontecer alguma coisa. Tem que ter sempre revisar, né, as técnicas de amamentação para ver se tem alguma coisa inadequada, porque se a gente ajusta antes de ter alguma complicação, é muito melhor, né? Se eu pensar em dor mamilar, né, que muitas vezes pode acontecer por uma pega inadequada, por exemplo. Se eu já ensino o jeito certo, provavelmente ela não vai ter uma lesão mamilar. E a lesão mamilar é uma das maiores causas de desmame, né? Porque pensa, é uma dor contínua de 2 em 2 ou 3 em 3 horas. Então, é muito complicado. Então, eu preciso revisar todas as técnicas, dar esse suporte para evitar outras complicações, né? Além disso, eu preciso acompanhar o crescimento, né, desse bebê, para ver se está dentro, né, do esperado, ou se tem alguma coisa que não está fazendo com que esse bebê extraia a quantidade correta de leite para o que ele precisa para crescer. Eu preciso também orientar essa mulher sobre a alimentação, sobre a hidratação nesse período, porque
é muito evidente que quando um bebê nasce, o foco vai sempre para o bebê e esquecem dessa mulher. Então, não, na verdade, os dois são muito importantes, tanto o bebê quanto a mulher. Os dois precisam ali ter esse olhar, né, de cuidado e de atenção. E reforçar sobre mitos e verdades, porque que nem eu disse. Isso é um ponto que vai para todo pré-natal, tá? Então, a gente precisa sempre colocar todo o posicionamento, né, o nosso respaldo científico mesmo, esclarecer essa questão cultural de que muitas coisas vão mudando ao longo dos anos, né? Então a gente precisa dar esse suporte para essa mulher, tá? Eu deixei aqui para finalizar uma frase que eu uso muito na prática e faz todo sentido, né? Que para amamentar também é preciso uma aldeia, ou seja, eu preciso de pessoas, eu preciso de suporte para essa mulher conseguir amamentar, tá bom? Não é tão simples, então o nutricionista tem um papel fundamental, tá bom? Nesse sucesso da amamentação. É isso que eu tinha para passar para vocês, agradeço muito o convite. Eu deixo aqui o meu contato de e-mail, caso alguém, né, queira me mandar alguma coisa, alguma dúvida específica, fiquem à vontade. E também o meu Instagram, né, onde eu posto um pouco também sobre essa minha rotina, sobre todo esse atendimento que eu faço para esse público que eu gosto muito. É isso. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigado a você, viu, Laís? Imagina. Agora, vamos partir para as perguntas, né? Para as perguntas, eu vou chamar a professora Maria Camila para poder fazer as perguntas para você. Maria Camila, você está aqui? Oi, Luiz, estou aqui. Bom dia a todos. Oi, Laís, tudo bem? Oi, Camila, tudo bem? E você? Camila foi minha banca de TCC, gente. Verdade. Verdade. Estou muito feliz de te ver aqui hoje de novo. Te acompanho já nas redes sociais, sei do trabalho tão legal, tão bonito que você faz nessa área materno-infantil. Parabéns, viu, Laís? Muito obrigada. E muito obrigada de você estar aqui com a gente, partilhando a sua experiência, o seu conhecimento. Obrigada mesmo. Imagina, obrigada a vocês. Laís, a gente tem algumas perguntas. Vamos lá. Eu vou ler aqui para você e a gente vai conversando. A primeira pergunta é da Luísa Scudeler. Ela pergunta se há diferença o bebê ser amamentado pelo leite da própria mãe ou de outro leite humano. Sim. Eu até acho que, não sei se ela mandou antes, né, de eu falar essa parte na apresentação, mas sempre a prioridade vai para o leite da própria mãe, porque hoje a gente já sabe que o leite materno, ele tem especificidades de acordo com a necessidade do bebê. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que um bebê, quando está doente, ele tem, a mulher, ela é capaz de produzir um leite com mais anticorpos, com mais nutrientes de forma que ela, né, que essa criança precisa. Então, sempre a prioridade é o leite da própria mãe. Esse leite que vem das doadoras, né, lá do banco de leite humano, ele é realmente utilizado quando a mãe ela não consegue garantir essa totalidade para o bebê. Então, ele entra como uma complementação. Então, ou quando o bebê ele não pode receber, né, o leite da própria mãe também, uma causa de um HIV, por exemplo, né, que impede essa amamentação. Né? Então, é melhor que essa criança receba leite humano pasteurizado, né, que venha de uma doadora, do que receba uma fórmula infantil, por exemplo. Né? Mas sempre a prioridade é o leite da própria mãe, sim. E é importante reforçar também, né, Laís, porque existia uma crença e existia uma prática há algum tempo de que, assim, uma mãe com leite amamentava todo mundo que tinha filho ali, né? Sim. Então, amamentava o filho dela, um sobrinho, um vizinho, e então essa era uma prática que acontecia de forma muito comum, né? E hoje a gente já sabe que isso é totalmente contraindicado, né? A mãe amamenta o seu próprio filho e, caso realmente precise, esse leite de outra mãe precisa passar por pasteurização para ser oferecido para outra criança que não o seu filho, né? Então, essa
né? Uma prática que a gente via tanto, né? E ainda é comum as pessoas acharem que isso é ok, né? Exato. Eu já cheguei a receber várias vezes essa pergunta, tudo bem a minha irmã amamentar? Então também tem esse papel de esclarecer, né, todos os riscos que tem dessa amamentação cruzada, né? Que a gente fala de amamentar o filho, né? De outro. Então, esse leite, para ser seguro, né? Para não ser ali, né? Não ter nenhuma chance de infecção, ele precisa passar pelo processamento, né? Hoje, infelizmente, os nossos bancos de leite, né, aqui do Brasil, eles não conseguem fazer o processamento para bebês externos, né? Bebês que não consigam. Seria lindo, né? Seria maravilhoso receber esse leite realmente humano quando a mulher não consegue amamentar na totalidade, né? Ou não consegue amamentar, mas infelizmente o banco de leite, né? Os bancos de leite aqui do Brasil, eles não conseguem dar conta dessa demanda do bebê internado, né? Hospitalizado e os bebês também de fora. Mas na verdade, a gente tem poucos bancos de leite, né, Laís? Sim. Geralmente eles estão concentrados nas maiores cidades, né? Na minha, por exemplo, não existe. São Paulo, que é um cenário muito legal, assim, de bancos de leite. Aqui em Campinas também, uma cidade desse tamanho, a gente tem a maternidade, que é um banco de leite, e o CAISME, né? Que é um banco de leite também, mas pensar que dá conta, não dá, né? Exato. Porque até muitas vezes a maioria dos hospitais também não tem, né? Não tem banco de leite, não tem. Então, na maioria que eles têm é posto de coleta, né? Onde retira o leite da própria mãe, mas se não consegue, acaba recebendo fórmula. Exato. E a maioria dos hospitais tem somente lactário, né? Então, o lactário é diferente do banco de leite. Então, o lactário não pode receber leite humano para nenhum tipo de processamento. Sim. Então, acaba que nos hospitais que não tem banco de leite, somente a gente consegue realmente a extração do leite da mãe para o próprio bebê, Sim. né? É a única forma que a gente consegue. Ok, Júlia, respondido. Qualquer coisa avisa a gente aqui no chat, tá bom? Eu vou passar então para a segunda pergunta da Júlia. A Júlia pergunta por que você escolheu a área materno-infantil e como foi o processo de realização das pós-graduações. Bom, nossa, pergunta profunda, Júlia, né? Gostei. Júlia, eu entrei na faculdade e eu já queria trabalhar com criança. Isso eu já sabia, que eu queria trabalhar especificamente com o público de criança, até porque eu fui uma criança obesa, tive muito problema ali ao longo da minha vida, com muita assistência nutricional, endocrinologista, um monte de coisa. Então eu sabia que eu queria trabalhar com criança, até por conta da minha história, né? Mas no meio da graduação, eu me apaixonei pela área materno-infantil. Eu sempre fiz muitas monitorias aí ao longo da minha vida acadêmica. E eu fiz a monitoria em nutrição materna e na saúde da criança e do adolescente. Então, eu gostava muito dessa área, me apaixonei muito. Essa questão do aleitamento materno em si foi uma coisa que, na verdade, foi uma surpresa, mas assim, porque eu sabia que eu queria trabalhar com esse público infantil. Ao longo da graduação, eu sabia que eu ainda mais queria trabalhar com gestantes, né, e com esse público de bebês recém-nascidos, que é uma área que eu gosto muito. Então, quando eu estava, na verdade, lá por volta do segundo ano da faculdade, eu lembro de pesquisar pós-graduação em nutrição materno-infantil. E naquela época, que nem é tão distante assim, a gente não tinha. Tinha uma opção no Maranhão. Eu lembro até hoje, falei, gente, não vou no Maranhão fazer uma pós-graduação em nutrição materno-infantil. Então, não tinha tanta opção. E aí, logo que eu estava lá no quarto ano, eu comecei a pesquisar sobre residência. Eu sempre quis fazer residência, isso também era uma coisa muito clara para mim, de que logo depois que eu me formasse, eu queria fazer residência multiprofissional. E aí eu já queria voltar para essa área, né, que eu sei que eu gosto muito. Então eu iria prestar ali na PUC Saúde da Mulher, né, e eu descobri essa residência na Unifesp, especificamente de aleitamento materno e banco de leite humano. Então, quando eu fui lá ver, né, todo o projeto pedagógico,
era o cenário perfeito. Então, acompanhava as mulheres no pré-natal, acompanhava na amamentação e acompanhava também, né, na introdução alimentar. Então, eu falei, gente, é o que eu quero. E residência, né, difícil passar, não é fácil. Fui, prestei a prova, falei, não vou passar, não. Acabei passando, foi muita alegria. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, o tanto que eu aprendi nesse ambiente lá da Unifesp, foi incrível. Então, logo que eu saí da graduação, eu já entrei na residência, então foram 2 anos de muito trabalho, muito estudo, porque quem sabe residência é puxado, não é mentira não, é puxado mesmo, então são 2 anos que você mergulha realmente na área que você escolheu, mas que você sai com um conhecimento sem igual, né? Então eu fiz a residência, onde eu atendia, né, mais o público de pré-natal, de mulher que amamentava, todo esse processamento de leite eu também fazia, né, o processo de pasteurização, de controle de qualidade, e assistência, principalmente na introdução alimentar. E aí eu queria ir além, né, eu já tinha muito esse público, mas eu queria expandir um pouco para a infância também, então aí eu saí da residência e já engatei na pós em materno infantil, então foi isso, esse foi o meu percurso. Assim que eu saí da residência, já comecei a atender, né, esse público, e é isso. Não sei se eu respondi sua dúvida. Vi que a Patrícia mandou uma mensagem. Patrícia, um beijo. Muito da minha vida acadêmica tem relação com a Patrícia, porque a Patrícia que dava as matérias da minha área, né, de escolha. Esqueço que eu fecho o meu microfone, aí eu fico falando sozinha aqui. Aí a gente tem mais uma pergunta da Isadora, também com relação à sua trajetória, né, profissional. Uhum. Ela pergunta, bom dia, Laís, você decidiu seguir essa área depois dos estágios? Não, dos estágios da faculdade, né? Ela tá perguntando. Sim. Não, eu já sabia antes que eu queria essa área, tanto que na UBS, né? Nem sei se a Carla também tá por aí, mas nos estágios da UBS, eu já falava para as meninas, gestante, eu quero atender. Então, assim, as meninas que estagiaram comigo sabem que eu era a louca das gestantes. Então, eu era gestante de atendimento, eu que gostava de atender. Então, quando eu fui para o estágio, eu já sabia que eu queria a área materno-infantil e que, em questão de residência, eu não queria outra área ali que ficasse muito nessa parte hospitalar mesmo, porque também não é o que eu mais gosto. Eu gosto da parte mais realmente ambulatorial, de atendimento clínico. Mas o estágio solidificou, né? A parte que eu atendia Sim. na UBS, eu amava. Ok. E tem aqui uma última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, mas é uma vivência, foi a Isabelle Parada, que mandou esse comentário, essa contribuição. Então, ela escreve assim, não é exatamente uma pergunta, é mais uma vivência para acrescentar. Minha tia teve depressão pós-parto, então teve dificuldade para amamentar. A diferença entre meu primo e eu é de 27 dias. Sendo assim, minha mãe pôde amamentá-lo. E vejo como foi importante, mas deveria ter tido algum tipo de cuidado com algum profissional antes? Com certeza. Hoje, eu atuo muito com psicólogos, né? Então, a minha residência me trouxe uma vivência multiprofissional, assim, incrível, né? Então, hoje, para vocês terem ideia, eu trabalho até hoje com a psicóloga que eu conheci na residência. E hoje se fala muito, não fala tanto de depressão pós-parto, mas se fala mais de depressão perinatal. Então, que na verdade a depressão ela já dá indícios desde o pré-natal. Então, essa mulher, né, a sua tia no caso, ela já deveria ter sido olhada nesse momento do pré-natal, né? Então, o acompanhamento ele já deveria começar lá antes, né? Porque a gestação como um todo esse período perinatal, né? Então, gestação, parto, pós-parto, ele é difícil. Eu sempre trabalho muito para a gente parar de romantizar, né, a maternidade. Então, é um período difícil por si só, e quando a gente tem, né, uma depressão ainda mais. Então, a sua tia deveria ter sido olhada, né, desde esse pré-natal, ter sido acompanhada, e
E eu não garanto que esse acompanhamento faria com que ela conseguisse amamentar, não, de forma alguma, mas seria melhor para ela como mulher, como mãe, né? Independente do tipo de amamentação para esse bebê. Ok, é isso. Obrigada, Isabelle, viu, pela sua contribuição aqui. Bom, gente, se tiver mais alguma pergunta, as perguntas que foram enviadas aqui no chat foram essas. Se mais alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode mandar, a gente ainda está recebendo, tá bom? Eu queria fazer alguns comentários, Laís, com você, até para a gente trocar umas figurinhas aqui, sim, né? Aproveitar sim. que você está aqui e a gente vai trocando umas figurinhas. Oi, Rê, você quer falar? Não, podemos seguir. Não, na verdade, eu queria parabenizá-la, que eu estou aqui nos bastidores, controlando a parte técnica com o pessoal, e é um prazer tê-la abrindo esse evento, e acho que isso, você abre um evento tão importante e também fecha um ciclo do mês do Agosto Dourado. Exatamente. Então, o que foi para você vivenciar esse mês? Eu vi que você fez bastante publicação em rede social, foi muito legal. O que você sentiu de retorno em relação à dedicação de um mês? Não precisaria de um mês, poderia ser muito mais, que a gente sabe da importância do tema, mas desses futuros nutricionistas, pensando na prática, né, Camila? A gente que é mãe sabe que tem muita coisa na teoria bonita, mas na prática a gente tem que saber levar, tem que saber enxergar essa mãe, essa família. O que você sentiu assim na sua vivência profissional? Eu sempre, desde que eu entrei na residência, a gente sempre comemora, né, o Agosto Dourado, faz um monte de iniciativa, uma forma de captar o máximo, né, tanto lá na época do banco de leite, tentar captar mais doadoras, incentivar mais essa amamentação, e é um mês muito importante, porque dá muita visibilidade, né, para a amamentação, para essa importância, para a necessidade, né, das políticas públicas, para uma série de coisas que vão, né, impactar diretamente esse aleitamento. Então, é um mês de muita oportunidade, né, para a gente divulgar ainda mais, né, porque é esse um ponto que tem que ficar muito claro, não é o Agosto Dourado que vai resolver o problema da amamentação, né. Então, a gente tem que ter muito claro, é um mês que a gente precisa usar para incentivar, né, ao máximo, para passar informação para todas as mulheres, porque é o que eu digo, falar para amamentar é muito fácil, né, incentivar falando sobre benefícios para a mãe, para o bebê, porque amamentar é extremamente fácil, mas o fazer é extremamente difícil, né, e as mães podem falar aí, não é como falam, né, de ser uma coisa muito simples. Então, eu acho que a atuação profissional, ela vai muito além, né, de amamenta ou incentivar nesse Agosto Dourado. A gente tem que estar realmente na parte de acolhimento e suporte dessa mulher, em todas as fases, e todo o ano. Então, falar que apoia o aleitamento materno em agosto também é muito fácil. Então, eu chove no meu Instagram, né, que é muito dessa área, posts lindos sobre amamentação, sobre toda a importância, cuidado, mas muitas das vezes profissional que na prática não tem, né, dá essa importância para o aleitamento. Então, eu acho que a gente tem que falar menos e fazer mais, sabe? Todos os profissionais que estão ali juntos dessa mulher, né, porque infelizmente, quem trabalha com isso sabe como tudo está muito difícil, assim, a assistência é muito complicada, desde o pré-natal, né, que nem eu estava trabalhando aqui de um pré-natal muito mecânico, sem assistência alguma, sem humanização alguma, e depois essa mulher meio que é largada, né, então, assim, quando a gente tem alguma intercorrência na amamentação, principalmente um baixo de ganho de peso da criança, a fórmula é usada como primeira opção. Então, nem olham para essa mulher, nem perguntam se ela quer amamentar, nem encaminham para algum profissional que pode auxiliar. Então, ainda a gente tem uma assistência precária nesse ponto, né, da amamentação. Então, por isso que eu falo, incentivar e apoiar no Agosto Dourado também é muito fácil. Fazer o ano inteiro, que é realmente difícil. Eu acho que, assim,
todos os nutricionistas, se tiver alguém aí, né, que tenha esse interesse nessa área materno-infantil, e eu posso dizer que é uma área maravilhosa, mas precisa entender um pouco isso, né, que a nossa atuação, ela não é só na nutrição dessa mulher, na gestação, né, no pós-parto, eu também preciso cuidar da amamentação, né, porque que nem eu disse, leite materno é o primeiro alimento desse bebê, então eu preciso fornecer, né, eu preciso auxiliar nesse processo para esse bebê receber o melhor alimento, né? Então, é isso. E eu imagino que com a pandemia tenha piorado, óbvio, porque aí a mãe não pôde ter ido até o local receber assistência, ou tinha medo de ir em um banco para receber uma orientação, medo óbvio, né, pela questão do isolamento. Sim. E isso com certeza você viveu lá dentro do hospital também. Na verdade eu saí do hospital em fevereiro, né? Março. Um pouquinho antes. Foi 2 semanas antes. Então eu acabei não vivenciando a parte hospitalar. Mas eu tenho contato com o pessoal do banco de leite até hoje. Visito, adoro. E sim, impactou diretamente nessa assistência. Então, impactou, na verdade, desde o parto. As taxas de cesárea acabaram aumentando também, né? Às vezes, para não ficar correndo risco de postergar o parto, muitas das vezes elas preferiam ir lá agendar. Então, eu iniciava no parto e com essa assistência também prejudicada ao aleitamento e esse medo realmente de sair, né? O banco de leite que eu, né, trabalhava lá na Unifesp, ele ainda conseguiu manter consultas online. Então, ainda foi um pontinho fora da curva. E lá ele conseguiu garantir dessa forma, mas outros lugares realmente ficou um pouco prejudicada toda essa questão. Legal. Camila, tem um comentário no chat, se puder. Tá bom. Vou dar uma olhada aqui. Obrigado, Laís. Ô, Laís, eu queria comentar com você, antes de olhar lá o chat, essa questão do pré-natal que você falou na sua aula, né? Comentou aqui agora. É tão importante, né, essa questão da preparação dessa mãe no pré-natal, porque a gente também existe uma ideia de que amamentar é intuitivo, né, de que amamentar é natural e que basta o desejo da mãe para fazer acontecer, né? E a gente que já passou por isso sabe que não é nada assim, né? Nem um pouco assim. E então a minha pergunta é: você consegue na sua prática hoje profissional ter essa orientação pré-natal? Sem dúvida, com todas as minhas gestantes. Todas, que ótimo. Todas. Que bom. Eu primeiro, geralmente, se eu tenho um pré-natal, né, de risco habitual, tranquilo, geralmente eu faço consultas trimestrais, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Primeiro e segundo trimestre, eu abordo um pouco, sim, aleitamento, mas sem tanto foco, né? Então, eu vou conversando, às vezes, pequenas coisas, de benefícios, coisas mais leves, né? Consulta de terceiro trimestre, muitas das vezes a gente já percorreu um processo de ajuste de alimentação, né? Então, a gente já veio trabalhando, a gente já tem, né, um maior ajuste, às vezes precisa de alguma coisa específica, e aí é o período que eu realmente abordo a amamentação, todos os pontos que eu considero importantes para ela no início, né? Então, ela precisa minimamente saber o que eu faço, que é o que não é conversado com essa mulher. Então, eu falo sobre as alterações da mama, sobre o período de descida do leite, sobre tudo que ela tem que fazer nesses primeiros dias, porque o que acontece? Qual que é a realidade hoje? A gente tem uma mulher que vai lá, tem seu bebê, e que se ela não tem, né, informações sobre a amamentação, no pré-natal ela acha que logo que ela vai ter seu bebê, ela já vai ter leite. Então, ela já espera que a mama vai estar cheia de leite instantaneamente. Bebê nasceu, a mama já está cheia. Então, já é uma frustração inicial aí, porque não sei se todos sabem, né, que estão aqui, eu também poderia falar só uma aula sobre manejo de amamentação, sobre tudo que a gente pode ensinar, mas a descida do leite, realmente, ela acontece do 3º ao 5º dia pós-parto, né? Então, inicialmente...
E aqui a gente pode falar também da taxa de cesárea, né? Exato. Então, quando a mulher não entra nem em trabalho de parto, que independente da via de resolução do parto, né? A mulher, muitas vezes, na cesárea eletiva, nem entra em trabalho de parto, o que atrasa ainda mais a descida do leite. Exatamente. E, infelizmente, a gente também tem uma taxa muito difícil no nosso país de cesárea. Inclusive, agora saiu alguns dados atualizados de maternidade em São Paulo, não sei se você chegou a ver, Camila, em uma maternidade super reconhecida lá em São Paulo, a taxa de cesárea sendo 88%. Pois é. Então, assim, é muito complicado, né? Então, a gente tem esse fator que acaba complicando, sim. E aí eu tenho essa mulher que acha que a mama já vai encher logo após, né, o nascimento. Às vezes, os próprios profissionais que trabalham não entendem de lactação e ficam em cima dessa mulher. Você não tem leite, uma criança que chora. Então, entra uma série de fatores, né, que acabam atrapalhando. Então, se ela não tem a noção do que vai acontecer com ela, se ela não tem a segurança para falar, calma, meu leite ainda não desceu, eu estou produzindo colostro em pequena quantidade, ela já desestabiliza ali na própria internação. Então, eu passo nessa consulta do 3º trimestre as informações básicas que são de extrema importância para ela se sentir segura com a amamentação logo após o nascimento, né? Então, eu consigo incluir, sim, e eu incluo para todas as minhas pacientes de pré-natal, essa parte de amamentação. Ah, que bom. Acho que esse é um trabalho que é feito mais em serviços de referência, né? Sim. Na verdade, hoje eu faço no consultório, né? Porque eu não compro mais no banco de leite, no consultório. No banco de leite, o que eu posso passar de vivência foi que lá no banco de leite da Unifesp, eles conseguem também, como, né, lógico, uma unidade de referência, eles conseguem atender essa gestante, eles conseguem fazer uma consulta de preparação para amamentação. Então, lá, eles conseguem. Infelizmente, não é, né? Não são todos os serviços. Sim. Laís, eu vou voltar aqui para o chat, tá bom? Tem mais algumas perguntas aqui. A Marisol Moreira Castor está fazendo uma pergunta. A criança rejeitada pela mãe para amamentar, que a mãe tomou medicação para secar o leite. Como fica a criança quando adulta? Essa é uma pergunta que só pela amamentação é difícil responder. Então, assim, eu posso sim ter uma mulher que não queira amamentar, e isso é uma coisa que também tem que ficar muito claro. A gente tem que sempre respeitar o outro, né? É claro que a gente tem que entender um pouco desse processo. Por que ela decidiu não amamentar? O que foi, né? Qual que foi o critério que levou ela a fazer isso? Porque, é claro, vou ser sincera, nessa prática, às vezes, para uma mulher, dependendo do que aconteceu, dependendo da história dela, é realmente melhor que ela não amamente, né? Às vezes tem alguma coisa muito séria com relação a essa decisão, um abuso, por exemplo. Então tem uma série de coisas que podem fazer com que essa mulher opte por não amamentar. E tudo bem também, desde que a gente entenda esse cenário que, né, fez ela optar por isso. Mas o vínculo do bebê, ele não acontece só via amamentação, né? Claro que a amamentação, ela pode facilitar com relação a isso, é um bebê que está ali de 2 a cada 3 horas, que a gente tem o vínculo, o olhar, mas também esse vínculo ele pode ser construído de outras formas. Isso é uma coisa que também a gente sempre trabalha, né? Lá no banco de leite, quando eu fazia residência, a gente tinha um acompanhamento, uma consulta multiprofissional. Então era incrível. Na mesma consulta a gente tinha a mulher, tinha o bebê, às vezes companheiro, companheira, a gente tinha uma enfermeira, uma nutricionista e uma psicóloga. Então a gente conseguia ter esse olhar completo, né? E essa questão do vínculo, ela não vem só da amamentação, então vem de todos os cuidados, até próprio da oferta da mamadeira, né? Por exemplo, então é possível que essa mulher ela crie vínculo de outras formas, né? Assim como se às vezes a gente tem uma depressão perinatal, por exemplo, pode impactar nesse vínculo. Então, por isso que é importante esse olhar multiprofissional, entender todas as questões, né? Que estão aí com essa mulher. Perfeito, é isso mesmo. Tem um outro comentário aqui, da professora Renata. Ela está dizendo: parabéns pela sua apresentação, você transmite uma tranquilidade muito grande na sua fala e apresenta a situação de uma forma muito clara e objetiva. Realmente a realidade de como as coisas acontecem. Muito obrigada, Renata.
E aqui a última pergunta que a gente tem no chat, acredito que a gente já esteja finalizando pelo tempo, né, Rê? A gente tem uma última pergunta aqui da Tatiana. Pensando na nutrição materna, que cuidados específicos você sugere? Com relação à nutrição ou à então, amamentação? é uma pergunta um pouco ampla, né? Tatiana, se você puder aqui no chat detalhar o que exatamente você está perguntando, pensando na nutrição materna, que cuidados específicos você sugere? Tem muitos cuidados, né? Muito uma série. Deixa eu ver. Mas eu posso falar de uma certa forma como eu trabalho, né? Do atendimento clínico dessa mulher gestante ainda, né? Então, eu sempre foco por trimestre as demandas, né? De cada trimestre. Então, eu foco muito cada cuidado que a gente tem que ter. Cuidado que a gente tem que ter ao longo da gestação toda. Cuidados específicos por trimestre, né? Com relação à alimentação, hidratação, atividade física, né? Quando é possível. Então, eu faço esse acompanhamento. No terceiro trimestre eu envolvo os cuidados da amamentação também, né? No pós-parto eu também presto essa assistência para amamentação, mas eu também presto essa assistência para alimentação da mulher, porque, que nem eu disse, muitas vezes pensa só no bebê, depois que nasceu, é o bebê, mas esquece da mulher, e eu preciso olhar, na verdade, para os dois. Então também preciso ter esse olhar profissional para não focar só no bebê e não esquecer da mulher que está lá por trás. Isso aí. Perfeito. Ela está dizendo aqui no chat, Laís, eu quis saber sobre o impacto da nutrição no leite materno. Então, se muda o valor nutricional do leite materno. Legal. Isso é uma questão muito interessante, porque se a gente for pensar, né, na composição básica do leite materno, né, o corpo ele sempre vai priorizar o leite materno, assim como o corpo na gestação prioriza o bebê, né? Então o corpo é sábio, ele vai usar, né, das reservas, dos estoques maternos, sempre pensando no bebê. Então, na gestação, né? Então o bebezinho intraútero e depois na amamentação também. Então eu nunca vou ter um leite com baixa qualidade nutricional, tá? Então por isso que um dos maiores mitos com relação à lactação existe leite fraco, e na verdade não existe. Porque o corpo, ele vai priorizar leite materno, nem que a própria mãe seja deficiente, né? Deficiente deficiência nutricional, no caso, né? Tem alguma deficiência de ferro, por exemplo, zinco, vitamina B12, enfim. Então, o corpo vai priorizar o leite materno, né? A parte principalmente de gorduras do leite materno, ele é impactado pela alimentação da mãe, né? Então, dependendo da qualidade da gordura que a gente consome, pode ter impacto. Então, se eu consumo mais gordura insaturada, vai ter mais gordura insaturada. Se eu consumo mais gordura saturada, vai ter mais gordura saturada. Se eu tenho um consumo elevado de produtos industrializados, gordura trans também já apareceu no leite materno, né? Então, eu também tenho essa possibilidade. E alguns nutrientes específicos, eles também podem ter relação com o estado nutricional da mãe. Vitamina D, por exemplo, vitamina B12. Mas não que esse leite, ele vai ser fraco nutricionalmente, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Legal. Ótimo. Para finalizar, Laís, eu vou só ler alguns comentários que a gente tem aqui no chat. Muitas pessoas te elogiando a sua aula, viu? Muito obrigada. A Luísa está falando, eu amei, parabéns. A Isadora também, parabéns, adorei. Tem muitos elogios. Professora Kátia, parabéns, Laís. Foi um prazer assistir a sua palestra. Então, tem muitos elogios aqui, muitos parabéns. Eu queria repassar, né, reproduzir esses comentários aqui para você. A professora Patrícia também, parabéns, querida Laís, muito orgulho de você, sua aula foi perfeita, grande beijo. Muito obrigada, Patrícia.